Com o Crespo também. E o Roger manteve o time. Que bom de um lado pro Crespo ser mandado embora de certa forma e falou, opa, pelo menos sair. Deixei o time perto da liderança. Ajeitadinho. Vamos falar da vitória do Vasco, né? Uma vitória aguardada pela torcida do Vasco, né? A primeira nesse Campeonato Brasileiro, ela veio na 5ª rodada. A gente está mostrando já os melhores momentos. Não parece, tá? Mas esse time que parece o Brasil é o Palmeiras. O Palmeiras jogou com o seu uniforme, né? Camisas amarelas, calções azuis e meiões brancos, assim como o principal uniforme da seleção brasileira. E esse foi um gol de jogador de seleção brasileira, né? Apesar de ser argentino, Flaco joga na seleção argentina, mas foi gol que poderia ser assinado por qualquer jogador da seleção brasileira, porque foi um golaço. Que fase vive Flaco Lopes? Tá jogando muita bola, né, Alex? Olha, ele pulou você, cara. Deixa eu falar. Eu vou falar um negócio curto. Favor. Curto não, fala bastante. Eu fiz igual o Ronaldinho Gaúcho, olhei pra um e toquei pro outro. É isso, cara. Ó, isso aí tem um lado seguinte, o pessoal tá condenando a questão do Piton, é lógico que ele poderia ter feito melhor, só que ele tá dentro da área. A hora que ele cometeu o pênalti, né, Alex? É o seguinte, tá mal posicionado porque ele tem que levar o atacante pra linha de fundo. Isso. Ele teve uma descoordenação da linha defensiva. Ele deixou ele deixou um espaço, esse é o maior erro, mas depois que ele coloca o pé, não é que ele coloca... A mesma crítica foi feita ao Bernabé ontem. Isso. Né? No jogo do Internacional, a mesma coisa. Ele foi cortado pelo Coelho, né? É. E aí sai o chute que termina no gol do Atlético. Mas eu acho que assim, né, já que você trouxe pra mim o negócio, que o Mansur é bem melhor, né? Ele começa o negócio e mastiga e depois que falaram numa coisa aí, falou que o Grêmio precisava mastigar mais a bola, né? O Felipe Bastos. Mastigar. Felipe, que negócio é esse mastigar a bola? Calma, tem que tratar bem ela, rapaz. Assim, cara, vendo o time do Vasco, sendo objetivo, eu acho que o Vasco ele fez até um bom jogo no sentido geral, até no primeiro tempo. Um problema gigante do Vasco, a questão da construção perto da área com a bola. Não é nem questão de tomada de decisão, que a gente fala direto, muita gente fala. Não é tomada, às vezes é a execução. Terminar bem, né? Terminar bem, porque eu escolher bem é uma coisa, eu vou cruzar, não vou. Depois tem a execução. O Andrés, meu Deus do céu, cara, é um motorzinho que que o Vasco e o Renato têm que trabalhar, têm que lapidar. Para realmente fazer escolhas cada vez melhores. Se tiver um acabamento proporcional ao fôlego dele, é uma coisa impressionante. Mas tem margem para... dura no Brasil, né? Aí fica insustentável. Mas é normal, é jovem, tudo que ele entrega é natural de você trabalhar essa questão de uma chapada, um cruzamento, quando é no chão, quando é no alto, né? Enfim. Mas eu acho que o Vasco ele precisa consertar isso. O segundo tempo também, que o Vasco foi também bem melhor, pode ter sido que o Palmeiras sofreu, sim, mesmo. Ficou bastante evidente também o cansaço do Palmeiras. Mas teve... O Palmeiras, eu acho que assim, se a gente interromper, já te interrompendo, o Palmeiras teve momentos que a gente, pelo menos eu percebia, comportamentos que não são comuns do time do Palmeiras. Falhos. No seguinte aspecto, o Palmeiras rifava uma bola, ao invés de já tentar pressionar, o Palmeiras não tinha segunda bola. Não tinha. O Palmeiras se mexia o mínimo possível para guardar a linha da frente da área e permitir ao Vasco vir de novo com todo mundo para frente. Isso não é normal. Mas, assim, em termos de comportamento. Se ver, em termos de comportamento, não. Só que não é somente os 4 dias. Ele está vindo de 4 dias de um jogo pesado e de título. Título, ele tem algo que ele te dá algo, mas só que ele vem competitivo no primeiro tempo. Beleza. Só que, ao mesmo tempo, ele consegue ter uma tranquilidade, porque o Vasco não era construtivo, né? Não era... O refino técnico ali faltou muito. Então, no segundo tempo, ficou bem caracterizado, assim, sobre essa questão física, porque o Palmeiras é muito físico, todo time é muito físico. E a gente não pode falar que o fato do Vasco não ter jogado, ou qualquer time que não joga esse período, de repente, vai ter uma vantagem, porque aconteceu isso com o Corinthians fez um jogo terrível, vamos dizer, né? Então nem todo mundo consegue tirar um bom proveito para esse jogo pós essa parada. Mas o fato é que o Vasco, ele mostra algo que eu acho que é importantíssimo no momento de tensão, que é importante para todo time, que é atitude e reação. Eles conseguiram reagir a um jogo que não era fácil contra um Palmeiras, só que a atitude que eles vieram, lógico que as trocas elas fizeram bem pro Vasco, mesmo assim o Vasco seguiu tendo bola, seguiu criando volume, mas errando na parte final. Isso é um lado bom pro Vasco, de colocar jogadores que também pode fazer o time, né, crescer e melhorar. Só que ter virado, cara, isso aí para um trabalho iniciando, num momento de desconfiança. A torcida fez uma festa maravilhosa. No seu erro do Piton, com o Piton, eu acho que nesse sentido a torcida ajudou muito o Vasco e por isso que acabou sendo merecido, cara. O futebol não tem como, mesmo você errando tecnicamente, não ter atitude. Né? E o Palmeiras não conseguiu ter isso no segundo tempo e por isso o Vasco tirou proveito. O Renato começa o jogo com uma mudança em relação ao que o Vasco vinha tendo nos jogos anteriores,
Porque assim, o técnico faz a escolha antes, essa escolha tinha sentido, ela podia funcionar ou não e funcionou muito bem. Ele entra com o Hugo Moura, Thiago Mendes e o Tietê num tripé de meio campo. O que eu acho que tinha por trás dessa decisão? O Palmeiras, em geral, inicia as jogadas dele com um dos volantes vindo junto com os zagueiros, o outro volante, que pode ser o Marlon ou o Andreas Pereira, mais frequentemente o Andreas, mais à frente, e os dois meias de lado, no caso hoje Arias e Felipe Anderson, vem trabalhar por dentro. Então ele fica com 3 homens trabalhando por dentro. E aí eu acho que o Renato tentou igualar aí para não perder a capacidade de defender o centro do campo. E a partir daí ele tinha os jogadores que escapavam, né? Especialmente o Andrés pelo lado esquerdo. O Nuno não conseguiu fazer um bom jogo. O Nuno hoje me pareceu que tinha mais um papel de vir dentro, ser mais um armador numa posição do camisa 10, deixando o corredor para o Paulo Henrique, enquanto o Andrés Gomes era o jogador de carregar mais a bola com mais força. E acho que o Vasco no primeiro tempo permitiu muito pouco ao Palmeiras, o gol sai no lance, que é de baixíssima probabilidade de gol. A área está defendida, em tese, só que é um mérito totalmente do individual, total, mérito dele. E quando o Vasco teve volume, e teve momentos que o Vasco teve volume, não era um primeiro tempo desequilibrado, nem acho que o Palmeiras foi melhor do que o Vasco no primeiro tempo. Só que aí eu não parava de pensar no quanto as trocas recentes de elenco deixavam o Vasco com menos capacidade de decisão perto da área adversária, né? Isso é um fator. 3 jogadores que, né, botam a bola para a rede. É isso. Aí quando o Renato... O Verratti e o Ryan. Quando o Renato, no segundo tempo, tenta ter mais agressividade com o Adson e com o Rojas, né? Ele consegue, pelo menos, além de aumentar o ímpeto, a capacidade ofensiva do Vasco, ele tem mais gente entrando na área também. E aí, no momento que o Palmeiras... melhorou bastante. Isso melhorou. E o Palmeiras já tinha também caído fisicamente no jogo e o Vasco constrói a virada. No gol são 4 jogadores do Vasco dentro da área. A imagem é perfeita para ilustrar isso que você acabou de dizer. Ó. São 4 vascaínos contra 6 palmeirenses. E aí já tinha tido a outra troca, já está o Spinelli também. Só que mesmo assim, no primeiro gol, até o primeiro gol, o Vasco ainda seguia... chegando com pouca gente dentro da área. E se chegasse aquele negócio de eu chegar na área e ficar esperando um cruzamento, sem nenhum tipo. Porque é um momento tenso ainda pro Vasco, né? E isso aí ele reflete dentro do campo. Uma vitória dessa pode ajudar. O gol, tanto que o gol que acaba acontecendo é de uma infiltração, né, cara, bonita, que pode ser feito muito mais vezes no futebol. O Palmeiras estava mal até, assim, porque ele deixou o corredor. O Thiago, ele passou bem pelo meio, só que a escorada do pivô num toque só do ali, David, né? E depois o domínio, foi muito boa jogada, entendeu? É. Isso pode ser feito, né, normalmente mais vezes, só que acredito que isso vire exemplo num vídeo, como o Renato falou e todo treinador faz, para realmente você ocupar esse lado e você chegar de trás da maneira que está fazendo. Então o Vasco ele precisa criar maneiras com esses jogadores de perto da área, ter um pouco mais de gente e poder criar combinações assim. É isso. Não acharam não que dava para... Eu sei que você tem uma análise tática para fazer, inclusive do gol, né, Mansur? Isso. Não achou que dava para fazer melhor o Carlos Miguel, não, na bola batida? Claro, não estou dizendo que é uma falha, mas acho que um goleiro do nível dele, né? No gol do Thiago Mendes? No gol do Thiago Mendes, que a bola está muito próxima do corpo dele, né? Ele cai... o replay de novo. Eu achei que... Mas a gente vai mostrar, vamos tentar mostrar de novo o primeiro gol? Eu achei que... ele tá exigindo demais, Mansur? Não, pode ser, porque eu exijo mesmo de goleiros desse nível. Mas a hora não me deu. E eu acho o Carlos Miguel um grande goleiro. Eu acho que era uma bola defensável, não foi uma bola distante dele, né? Apesar de ter sido uma finalização próxima do gol, né? Ele se adianta para tentar fechar o ângulo. Eu achei que ele demorou um pouquinho para cair, acho que era possível, né? Enfim, fazer a defesa. Não me deu essa impressão também, não. Vamos ouvir os dois treinadores, então. O Renato Gaúcho, né? Que estreou no comando do Vasco com vitória. E do outro lado, com o Abel Ferreira suspenso, não foi ele quem esteve no banco de reservas, por isso quem deu a entrevista foi o auxiliar, o João Martins. Vamos começar com o Renato. A gente procurou aproveitar, né, esses dias que nós tivemos para treinarmos. Treinamos um pouco de tudo, como você mesmo falei, treinamos um pouco a parte física, a parte técnica, principalmente a parte tática, jogadas ensaiadas. Então nós procuramos, como te falei, aproveitar esse tempo aí. Acho que deu certo, né? Porque na apresentação eu pedi também para o torcedor apoiar. O torcedor hoje foi fundamental. Mas o torcedor nosso foi fundamental pela postura do nosso time dentro do campo. Eu falei para eles, se vocês se entregarem, se vocês correrem, se vocês se ajudarem, se vocês demonstrarem vontade,
o torcedor não vai vaiar, o torcedor vem com vocês. Então o torcedor foi fundamental hoje, o torcedor está de parabéns, meu grupo está de parabéns também, pelo que eles fizeram dentro do campo. Tivemos um primeiro tempo que praticamente o Palmeiras teve apenas uma oportunidade, aproveitaram. Eu elogiei meu grupo no intervalo do jogo, falei que nós estávamos bem e que a gente ia conseguir, no mínimo, um empate, pelo que a gente vinha jogando. Falei para eles também que daqui a pouco vou mudar a parte tática, vou colocar o time um pouco mais para frente, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. Então, nós abrimos, jogando praticamente com meia, com 3 atacantes, conseguimos o gol de empate e depois a gente conseguiu o gol da vitória. Então, hoje o grupo, juntamente com o nosso torcedor, eles estão de parabéns, porque eu falei para eles, hoje o Vasco virou um jogo aqui em São Januário, talvez há muito tempo que não acontecia isso, mas não virou qualquer jogo, não. Nós viramos o jogo, porque com certeza o Palmeiras vai brigar mais uma vez pelo título, pelo grupo que tem. É importante para o grupo, para a confiança deles, para o torcedor apoiar eles, entendeu? Mas não vamos nos iludir, achar que agora está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós cometemos alguns erros, mas esses erros eu vou conversar com o grupo, até pelo tempo, não tivemos muito tempo para trabalharmos. Eu acho que o mais importante de tudo foi essa entrega deles hoje. Taticamente, no primeiro tempo, eles estiveram muito bem. No segundo tempo, nós melhoramos ainda mais. Tanto é que a gente conseguiu virar o jogo. Então, é muito importante essa vitória, não é para o Renato, não é para fulano, Beltrano, fulano. Essa vitória foi importantíssima para o grupo e para o nosso torcedor. Como falei para vocês, a gente não enfrentou qualquer equipe. Nós enfrentamos, sem dúvida alguma, uma equipe que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que no momento que o Vasco estava atravessando em último lugar do Campeonato Brasileiro, não adianta se desesperar. Você tem que começar a corrigir lá atrás. O que é corrigir lá atrás? É não dar tantas oportunidades para o adversário. Entendeu? O Diniz tinha o esquema de jogo dele, que eu respeito. Eu tenho uma outra forma de trabalhar, até principalmente pelo momento que o Vasco estava passando. Então, na minha cabeça era neutralizar a equipe do Palmeiras e com a bola jogar. Porque se você começa a dar muitas chances, muitos espaços para a equipe do Palmeiras, é difícil jogar contra eles. Então, nós neutralizamos praticamente a jogada do Palmeiras. Nós praticamente tínhamos sempre um homem a mais no meio de campo. Segundo tempo, mesmo assim, a gente mudamos a equipe na parte tática, colocando um meia, tirando um volante, e mesmo assim a gente continuou pressionando e a gente conseguiu essa vitória. Então, quanto ao Hugo, por exemplo, o Hugo, ele foi meu jogador no Flamengo, eu conheço bem o Hugo. Uma das jogadas, se não a principal jogada da equipe do Palmeiras, é a bola aérea. O Hugo é muito bom na bola aérea. Então, nosso sistema defensivo também era necessário um cara também bom na bola aérea. O Tietê é um jogador que se movimenta bastante, que dá bastante opção ali no meio. E o Thiago, eu conheço o Thiago de outras datas, é um grande jogador também. Então, eu coloquei um meio de campo... No caso, o Hugo, um jogador a mais na bola aérea. O Tietê, que se movimenta bastante. E o Thiago, sem dúvida alguma, atravessa um grande momento. Não só pelo gol que ele fez, entendeu? Mas pelo que ele jogou. Tá aí, Renato, falando sobre essa primeira vitória. Do Vasco, a gente vai para o Palmeiras. O João Martins, que é um dos auxiliares do Abel, também deu entrevista e você acompanha agora. Eu estava a torcer pelo Vasco no Campeonato Carioca para o Vasco ter jogado há 2 dias como nós. Infelizmente não conseguiu chegar à final. Outras equipas isso aconteceu, houve jogos com finalistas, que também foi igual ao segundo tempo, uma equipa parada e a outra parada, porque isto não há milagres. Mas infelizmente nós calhámos com uma equipa que mudou de treinador, tinha uma energia extra e cada 11 dias que não competia. Num campo pesadíssimo, parece que jogaram ontem neste campo, mas já não jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos enquanto a CBF não tomar uma atitude. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro, mas pronto, isso é o que é o futebol raiz, mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam.
mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. E é assim que temos que estar. No segundo tempo a equipa tentou, se nós tivéssemos uma varinha mágica, porque no primeiro tempo não houve, tal como disse, sinais que a equipa ia quebrar tanto. Se tivéssemos uma varinha mágica tínhamos feito as substituições ao intervalo, 2 ou 3 para pôr mais energia, que foi isso que faltou. E se repararmos as primeiras 4 ou 5 bolas do segundo tempo, foi mesmo por falta de lucidez, e a parte física influenciou muito. Mas é o que é, o futebol brasileiro é assim, já estamos aqui há 5 anos e meio. O que temos que fazer é continuar a trabalhar e ganhar domingo. Estamos com saudades, estamos ansiosos de jogar na nossa casa. Gostamos sempre de jogar ali, claro, é a nossa casa. Tal como o Vasco, de certeza que também deve gostar de jogar aqui. Nós estamos cá há 5 anos e meio, ainda é o segundo jogo que fazemos aqui. Mas mais vale jogar em Brasília, que também não é muito bom, parece que também tem jogos todos os dias lá. Quando vamos lá também é uma pequena vergonha aquele gramado, mas pelo menos é um pouquinho melhor, 5% melhor que este. O aquecimento mostra logo para o que é que vimos, e não somos nós só. Os jogadores do Vasco também deveriam querer melhores condições, de certeza absoluta. Eles não ficam contentes com estas condições. Mas é o que eu não vou estar aqui, é o que é. Mas vamos continuar a falar de sintéticos, que é o que vende, porque os gramados do Brasil é um pouco disto, e não é por falta de investimento. As gramas já devem ter os seus 20, 25 anos, nunca alteraram os gramados, nunca alteraram os tapetes, o solo deve ser há 40 anos o mesmo, e as coisas não evoluem. Eu venho de um sítio onde o investimento é gigante nesta área, por isso é que os espetáculos evoluem, por isso é que a bola anda rápido, por isso é que é intenso, e a jogar neste tipo de campos a bola não anda. E é pesado, é duro, é preciso fazer muita força para correr, e isso faz toda a diferença na qualidade, e depois pagamos caro. Há 2 dias estivemos num, hoje estamos noutro, e infelizmente no segundo tempo pagámos caro o futebol brasileiro, resumindo. Bom, tá aí a lamentação, né, do João Martins, que ele reclamou a entrevista inteira de tudo, né? Reclamou do calendário, reclamou da grama, reclamou... Da grama de Brasília, da grama de Brasília, da grama de São Januário. Só para informar o Vasco não chegou o João Martins, falando que a grama Vasco, tem 10 anos, não sei o quê. Tem 3 o Vasco meses. trocou o seu gramado e finalizou a obra, estou com a data aqui. Novembro de 2025, Isso. 6 meses atrás. Então é um gramado absolutamente novo, foi feita toda a troca. Uma grama do tipo Bermuda Celebration, 90% natural, 10% sintética, a mesma usada no Maracanã. Então é uma grama nova. Mas ele não Celebration a grama. Não, ele não Celebration a grama. Mas... E outra, assim, olhando pela TV, né, a gente não estava lá. Não aguento, não. Olhando pela TV, não parecia um gramado. Não, devia estar pesado. Pesado tá porque tá chovendo pra caramba em todo lugar, né? Uma grande questão na discussão dos gramados. E eu sou um super defensor, desculpa, mas sou super defensor de gramado bom. Então, porque eu acho inadmissível a gente aqui no Brasil ter que ficar falando de gramado toda hora. Mas imediatamente ele se refere aos sintéticos. Ele soltou uma frase que até eu não consegui compreender, que fala mal do sintético é o que vende. A questão é que a minha sensação é que, na verdade, ninguém está de fato preocupado com o melhor espetáculo e com o melhor produto. Quer defender o seu. Você quer defender o seu. Né? É isso aí. Então, quem tem a natural diz que é melhor ter isso do que o sintético, e quem tem o sintético aponta para o gramado natural ruim para vender o sintético como alternativa. Quando, na verdade, a gente não devia estar preso no dilema entre o gramado natural ruim e o sintético, que alguns acham bons e muitos jogadores, inclusive, acham ruins porque não jogam lá. E quando preferem não jogar. O sintético não é só do sintético, eles falam do sintético. Não falam só do Palmeiras. O que o Brasil pode estar um pouco pesado, mas não está ruim esse gramado. É pesado, tá chovendo quantos dias seguidos? A bola rola perfeitamente, olha lá. Tranquilinho. Não dá para reclamar do... perseguir o gramado bom. É isso. E acho que, por uma questão de alinhamento com a elite internacional do jogo, já que o Brasil hoje atrai jogadores de um padrão e com experiência europeia, com vivência na elite do jogo, que há algum tempo ele não era capaz de atrair,
acho que o Brasil seria ainda mais atraente com um gramado natural bom em todos os campos. Claro, sem dúvida. Acho que seria o mundo ideal. Não, o que ele falou certo... Mas vamos defender, por enquanto, gramados bons. O que ele falou de certo sobre investimento que falta é isso mesmo claro. que falta. O que ele fala de Brasília, pô, Brasília é uma vergonha, não tem jogo, pelo menos até então. Hoje a gente não sabe como é que tá. Pô, se não tem jogo, no lugar daquele recurso não falta, né? Ali você tem que investir. Porque a Ainda mais em Brasília, né? Porque a Que questão não de falta ser lá é mais... recurso. Até porque a questão de ser mais macio ou menos, cara, é só se for gramado antigo. Porque gramado mais novo, ele tem um padrão praticamente de... Ele tem que ser um pouco mais firme, vamos dizer assim, para a bola correr. Só que ele também depende da quantidade de água que cai. É, e não tem nada a ver com a drenagem, porque a terra que está ali tem terra. Molhada, tá Lógico, você fica molhado mais tempo, ele fica mais barreado. Vamos ouvir a resposta do Renato só? Vamos lá. O Renato fala sobre o gramado, né? Ele foi questionado sobre a resposta do João Martins, falando sobre plantar batatas, e o Renato respondeu assim. Não dá para entrar nessa polêmica, né? O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? É por aí. A parte que me desagrada nessa discussão, rapidamente, é a seguinte, o Brasil permite o sintético, então vamos lutar pelo melhor sintético e vamos lutar pelo melhor natural. Não dá para vender a ideia do sintético com a ideia de que a única outra alternativa é o gramado natural ruim. A gente tem que perseguir o gramado bom. Com certeza. Não adianta a gente se prender numa ideia modesta, modesta não é o termo, mas a gente se contentar com o dilema entre sintético ou gramado natural ruim. Porque aí a gente se coloca... A ideia seria ter um padrão muito mais próximo, mesmo que não fosse igual. Claro. E aí a CBF... Esse é o mundo ideal, acredito que a CBF deva fazer, mas também deva ser mais incisiva no sentido, poxa vida, esse nível de qualidade você não vai jogar aqui. Não vou poder ter jogo aqui, vai ter que jogar em outro lugar. É isso.